você em casa. Que delícia a gente poder começar o programa falando de chocolate, que é muito gostoso. Mas hoje no programa a gente traz um assunto que a gente sabe que é sucesso quando a gente traz aqui. Previdência, não só a privada, mas a previdência social, pessoas com deficiência também. É isso, a gente vai entender como a pessoa, PCD, né, pessoa com deficiência, pode se aposentar, tem regras específicas e é muito legal a gente trazer esse assunto para trazer também conhecimento para você. O Falando Nisso também tem outros destaques que a gente vai ver agora. O Falando Nisso está no ar. Cuidados com transplante capilar. De acordo com os protocolos, o transplante capilar precisa ser feito em uma sala cirúrgica para atender qualquer imprevisto. O procedimento é considerado uma cirurgia e, por isso, o paciente recebe uma anestesia local. No estúdio, vamos conversar sobre direito previdenciário para pessoas com deficiência. Tem também os destaques da internet e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 18 de março, Falando Nisso começou. E a gente tem uma mensagem para você refletir e ela cabe não só para relacionamento amoroso, tá bom? Cabe para as amizades, relacionamentos também em família, mãe, filho, etc. Todos que você imaginar. O amor, ele não é feito de obrigações. O amor genuíno, gente, é coberto de espontaneidade e também de liberdade. Essa questão de obrigação é tão ruim, né? Você tem que ficar cobrando. É isso. É chato para quem cobra e para quem ouve, não é verdade? É chato para quem cobra porque parece que a gente está se humilhando. Verdade. E para quem ouve, soa-se então como uma obrigação em fazer aquilo. Ai, teria que ser tudo assim, fluindo naturalmente, mas às vezes não acontece também, Amor né? por amor. Eu ouvi uma mensagem falando sobre isso, de um pastor. Amor por amor. O amor por amor. É. Eu amo você, então eu vou fazer tudo por você. E se eu não fizer o tudo, você sabe que eu te amo do mesmo jeito. É isso. Ai, que É o tudo da legal. pessoa, não é? Ai, mas Nossa, é nós difícil. estamos profundos hoje, hein? É para você refletir. Não é uma coisa fácil, né? mensagenzinha. Sendo sincero, não é fácil. Porque a gente tem as nossas carências, nossas vontades, mas é maturidade. É maturidade que vai ensinando a gente. Um desafio para tentar você. definir isso, né? Vamos para os sorteios desse mês? Olha só, tem aqui no nosso @Falando Nisso Band os dois posts. Vou comentar primeiro aqui dessa Oraljet, que é uma escova elétrica muito legal, que a Ortovip quer te presentear, tá bom? Logo abaixo você tem aqui, olha, o post da Polipet, com vários produtos, itens para o seu bichinho de estimação e também para você que é dono do pet. É isso, gente. Olha, todas as informações você pode encontrar no nosso Insta, que tá aí para você, @Falando Nisso Band, tá bom? O sorteio a gente vai fazer no dia 28 de março, tá chegando já. E lembrando que se você for sorteado para o kit da Polipet, sabe, para o seu animalzinho de estimação, esse mesmo, você precisa vir aqui à TV em São José, que fica no Colinas, dentro do Colina Shopping, para poder retirar o seu kit, o seu prêmio. Agora, se você for o sortudo da escova elétrica da Ortovip, aí você pode ir direto na clínica, que também fica em São José dos Campos, na Avenida Rio Branco. É bem facinho de chegar. Boa sorte para você que participar, então, aqui pelo @Falando Nisso Band. Lembrando que você participa muito aqui no programa. Aliás, o nosso programa é assim, a gente aproveita que muita gente já está com o celular na mão e já convida você a conversar com a gente. Ou mandando perguntas sobre o tema pelo WhatsApp, a gente já reforça para vocês, mas está o número aqui. Ou também respondendo a nossa enquete, que é uma pergunta que tem a ver com o tema de hoje, tá bom? Para vocês. Então você pode responder para a gente, #sim ou #não, com essa perguntinha, tá? Você sabe como decorrer de uma decisão, recorrer, na verdade, está até escrito errado aí, tá? Você sabe como recorrer de uma decisão do INSS? #sim, #não, 12997167989 é o nosso número que você pode, então, participar respondendo sim ou não. Então, hoje é um dia para você tirar suas dúvidas aqui com a gente. Você está planejando a sua aposentadoria pelo INSS? Já fez o cálculo de quando isso vai acontecer, o valor que você vai receber ou quer receber no futuro?
Porque dá para você calcular, tá, gente? Não fica Também. na obra do acaso, não, É tá? isso aí. Então, a gente vai falar sobre aposentadoria também PCD, para pessoa com deficiência. Você saber que esse tipo de aposentadoria tem regras diferenciadas para garantir um benefício mais justo? É isso. Então, a nossa entrevistada de hoje, gente, é a advogada especialista em direito previdenciário, que é a doutora Cláudia Veneziani. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Doutora, vamos pensar um pouquinho sobre quem tem esse direito? Pensando mais no benefício da pessoa com deficiência. Como que funciona o tempo de contribuição? É por idade? Como que funciona? Esse benefício ele é concedido, primeiro só para explicar, ele é um benefício que ele é realmente um benefício diferenciado com uma lei específica, né? Que foi mantida aí mesmo após a reforma e visa proteger pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Então, visa proteger essas pessoas de que forma? Tornando-as iguais com os demais cidadãos, né? Então, por isso, essa lei, ela reduz o tempo de contribuição para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Como eu disse, seja ela física, intelectual ou sensorial. E aí vai depender do grau dessa deficiência para que a gente avalie essa redução do tempo de contribuição. Então, existe uma classificação entre deficiência grave, moderada ou leve, né? E existe também uma redução no requisito de idade para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Doutora, quando a gente fala sobre deficiência, né? Então, é uma aposentadoria para pessoa PCD, eu fico imaginando na deficiência física. Mas as pessoas que têm deficiência intelectual, ou pessoas que adquiriram, por exemplo, uma depressão e que acabou sendo aquela depressão profunda, né, tem um nome isso também, ou burnout também, que é uma doença adquirida do trabalho. As pessoas com esse tipo de situação, elas se beneficiam dessa aposentadoria ou não? Então, depende do caso. É até assim um jargão jurídico, né? Depende, né? Mas realmente depende. Aí vai ter que ser avaliado qual que é o grau dessa deficiência. Porque existe uma diferença entre incapacidade para o trabalho e deficiência. Então, essa deficiência, ela tem que ser comprovada que ela existe durante um lapso temporal de mais de 2 anos, né? E que existem casos, inclusive, de lesões que são consolidadas depois de um período em que a pessoa faça um tratamento, e essa lesão ela pode sim ser considerada uma deficiência, no caso de uma deficiência física, né? No caso da deficiência sensorial ou intelectual, aí vai depender muito dessa avaliação e do acesso desse cidadão aí no mercado de trabalho, porque essa avaliação ela é uma classificação internacional de funcionalidade. Então, é diferente da classificação do CID que se fala, né, da doença. Então, essa avaliação ela é feita através de 2 perícias, na verdade. Uma perícia médica, para ver qual que é a classificação da doença, que aí sim é através daquela CID, sabe? Que o médico coloca lá na receita, CID da doença. Então, avalia ali qual é a doença. E aí, para avaliar a funcionalidade, é essa classificação internacional, que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional desde 2009. Então, ela vai ser avaliada por essa perícia médica, e aí a perícia social, ela vai avaliar esse cidadão, né, esse PCD, qual que é o grau de funcionalidade e para torná-lo igual com os demais cidadãos, né? Então, por exemplo, tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de interpretação, tem dificuldade aí de raciocínio, né? Que no caso que você falou do intelectual, né? Para avaliar tudo isso. E a física a mesma coisa, se locomove, tem problema redução de membro, usa cadeira de roda, então toda essa classificação funcional, ela é avaliada nessa perícia e é dada uma pontuação. A partir dessa pontuação será classificado grave, moderado
ou leve. Ou leve. E se a Exato. pessoa que está passando por essa avaliação, ela não chega até essa pontuação, de alguma forma, nesse processo todo de anos aí, desses 2 anos, não chega. Como que fica para esse contribuinte do INSS? Ele vai ter direito a outro tipo de benefício? Então, como que funciona? Existem vários casos em que a pessoa ela não foi deficiente a vida toda, né? Ela se tornou deficiente ao longo aí da vida produtiva. Então, para isso, existe aí uma redução do tempo anterior. Então, por exemplo, vou pegar uma pessoa que trabalhou, a título de exemplo, ela está no mercado há 20 anos, né? Então, nesses 20 anos, ela era trabalhador normal e depois ela se tornou deficiente por alguma razão. E aí, esse grau de deficiência, ele vai ser avaliado se é leve, se é grave ou moderado. Os 20 anos anterior, eles vão sofrer aí um redutor, existe uma tabela de classificação para poder igualar esse tempo e ver se vai reduzir o tempo ou não. Agora, se ela não for considerada como nenhuma dessas deficiências pela essa classificação internacional de funcionalidade, ela vai aposentar na aposentadoria normal. Só deixando claro para o pessoal que está nos assistindo que a aposentadoria do deficiente, ela, embora seja considerada uma aposentadoria especial, ela é diferente da aposentadoria especial, por exemplo, por exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, tá? Porque como ela tem uma legislação específica, ela é considerada um benefício diferenciado, né? Por que diferenciado? Porque é isso que diz a Constituição, ela traz essa diferenciação para tornar igual. Então, se existe essa diferenciação, vai ser tratado dentro da legislação do PCD, né? Que é uma legislação muito linda, aliás, que não teve alteração aí com a reforma. Agora, se é uma pessoa que está no mercado de trabalho, em pé de igualdade com os demais, aposentadoria normal, cálculo normal, né? Uma das vantagens da aposentadoria do PCD é que ele não tem incidência de fator previdenciário, né? Para quem aposenta por tempo de contribuição. Então, é importante que a pessoa ela verifique se realmente ela se enquadra, porque tem vários benefícios aí que, se existe, né, a gente tem que trazer o conhecimento para que as pessoas possam fazer uso dele. Com certeza. E, gente, conhecimento a gente também adquire com pessoas que têm realmente gabarito para poder tratar desse assunto, como é a doutora Cláudia Veneziani, tá? A gente vai passar o Instagram da doutora Cláudia, porque você pode mandar sua perguntinha por aqui, mas se a gente não conseguir te ajudar, você pode ter um atendimento com ela também. Então tá aqui, olha, DR Cláudia Veneziani, e aqui ela trata de vários assuntos relacionados à Previdência, inclusive eu achei muito legal, com o novo reajuste, como ficaram as contribuições previdenciárias para 2025. Então, depois, no próximo bloco, a gente fala mais sobre a aposentadoria para PCD, pessoas com deficiência, mas fica aqui também essa dica para você segui-la e também pode ter uma consulta, conversar com a doutora de uma forma mais específica, né, e exclusiva. Agora a gente para um pouquinho nosso assunto para falar sobre uma questão que está fazendo sucesso aí. Não é, amigo? Queda de cabelo, gente. Como o transplante capilar vem realmente se popularizando no nosso país. Mas a morte de pacientes durante esse procedimento acende o alerta para os cuidados necessários, como, por exemplo, a escolha do profissional e exames pré-operatórios. Quem vê o Tiago assim não imagina que 2 anos atrás ele estava desse jeito. O gerente financeiro decidiu fazer o transplante capilar porque vivia incomodado com a aparência. Antes de investir R$14 mil, ele tomou todas as precauções. Conversar com um amigo ou com alguém conhecido que já fez e visitar o local, conversar com o médico responsável. Um escrivão de polícia morreu em São Paulo após sofrer uma parada cardíaca durante o mesmo procedimento que fez o Tiago. Ele foi reanimado pelo médico responsável e levado para o hospital, onde ficou internado por 5 dias. A polícia aguarda os laudos técnicos. O caso liga um alerta para os riscos da cirurgia. O transplante costuma ser feito de 2 maneiras. Uma das técnicas tira fio por fio de cabelos de uma região para colocar em outra. A segunda consiste em retirar uma faixa de couro cabeludo para implantar em áreas calvas. De acordo com os protocolos, o transplante capilar precisa ser feito em uma sala cirúrgica para atender qualquer imprevisto. O procedimento
é considerado uma cirurgia e, por isso, o paciente recebe uma anestesia local. Os médicos consideram um procedimento seguro, desde que seja feito por profissionais experientes e sejam seguidas todas as normas de segurança. Mas podem ocorrer complicações como hemorragias, infecções no couro cabeludo, queda de cabelo por estresse induzido pelo transplante, dormência ou falta de sensibilidade nas áreas do procedimento, coceira e, nos casos mais graves, tromboses e até parada cardíaca causada por reação à anestesia. Por isso que é comum, nós precisamos para todos os pacientes pedir exames pré-operatórios, eletrocardiograma, eu peço sempre exames de sangue para ver se está bem a saúde do paciente. Apesar dos riscos, quando realizado por profissionais capacitados e em ambientes seguros, o transplante capilar pode trazer bons resultados. Já fiz tintura, já clareei, já cortei, já alisei. Tudo que eu não tinha feito antes, eu pude fazer no cabelo. Ah, eu tenho vontade de fazer aqui, amigo. Tem, amigo, deixa eu ver. Tipo assim, ó. É que assim, eu vou ser sincero, não é que eu me incomode muito, mas se um dia sobrar dinheiro, eu vou fazer. Aqui assim? Isso aí, ó, queria fazer. Mas só nessa parte? Ah, queria fazer até... A minha testa é muito grande, gente, olha aqui. Mas homem tem essas entradinhas, às vezes fica até bonito, amigo. Fica eu assim, acho que é charmoso. Sexy, né? charmoso. Mas eu quero Não é? parecer, acho que mais jovem do que charmoso. Eu te entendo. Charme a gente tem de sobra. Mas gente, porque até o cabelo da mulher também vai mudando, Muda. vai ficando mais fino, Parece que mais ralo. vai O meu caindo, também né, gente? era bem farto. Eu lembro que eu não tinha calor na cabeça de tanto cabelo. Agora até frio eu sinto, gente. Olha, não sai daí que a gente já volta no próximo bloco com mais informações. Fica aí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas. 1h18, a gente vê a Basílica Velha de Aparecida. A gente mostra pouco a Basílica Velha, né? E a gente percebe, não dá para ver o céu, mas subentende-se que tem um pouquinho de sol, talvez esteja um pouco nublado em Aparecida, mas calor com certeza está fazendo. Nesse momento, 29 graus de temperatura, a máxima pode chegar a 30 graus daqui a pouco. 2 horas da tarde vai ser o pico da temperatura em Aparecida. Um beijo para toda essa região que a gente gosta bastante e que é tão lindo também, né? Agora a gente volta aqui para o estúdio para um tema que de fato transforma vidas, gente, que é a recuperação, com certeza, da autoestima também, através dos implantes dentários. Então, para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe aqui, com muito gosto, o Dr. Otávio Fonseca, da clínica Ortovip. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E realmente, né, falando um pouquinho da autoestima, né, nesse mês da mulher, quando nós perdemos os dentes, nós temos realmente as mudanças nas nossas emoções, na nossa autoestima, no nosso relacionamento com os nossos amados. Né? A gente pode até focar nisso na conversa, né, doutor? Muitas mulheres enfrentam mesmo a insegurança ao sorrir por falta dos dentes, né? Sorrir com a mãozinha na frente. Como que os implantes, eles podem mudar realmente essa realidade? Bom, nós temos a prótese, que é a prótese fixa sobre implantes, né? Para quem perdeu todos os dentes, né? Até trouxe um caso clínico, né? De um vídeo para a gente verificar como é que isso acontece, né? Então, a paciente perde todos os dentes, é muito comum, né? Ela vai sorrir, põe a mão na boca, ou às vezes ela vai sorrir, sem mostrar os dentes, né? Esse é o caso clínico da Érica, né? Você observa, foi a nossa contemplada no Quero Meus Sorrisos de Volta, né? 4 vezes tentando, mas deu tudo certo, né? É o planejamento que a gente faz com a tomografia e depois nós vamos para a cirurgia. Colocamos os implantes, Lucas, e vamos colocar uma prótese fixa sobre esses implantes.
que é outra queixa comum, né? O que é a queixa do paciente? Ó, doutor, eu coloquei a dentadura, ela fica caindo, eu vou sorrir, vou nos meus eventos sociais com insegurança. Então, uma condição que a gente tem também com relação muito melhorada é que nós fazemos os implantes e colocamos essa prótese fixada nesses implantes e o resultado a gente vai ver já na boca da Érica, né, para ver como é que ela ficou aí, né? Nossa! Sensacional. A Érica esteve, né, ao vivo aqui com a gente, tudo. E, doutora, é a primeira vez que eu a vejo no antes. Sim. E não. Nossa, olha E o isso. depois é incrível, gente. Ela remoçou e muito, principalmente na região ali da boca. Tinha uma boquinha mais murcha. Como muda toda a fisionomia, né? Quando se tem depois o protocolo completo. Exatamente. Porque os dentes, eles são suporte dos nossos lábios, né? Então, quando você perde, você fica com a boca murcha, né? O pessoal fala boca murcha. Então, você perde todo esse suporte. Então, além de você ter essa recuperação do sorriso, tem também o que a gente chama de harmonização fisiológica, né? Você recupera os dentes e você tem uma recuperação aí, tá bem? Como a Águida comentou, a Érica já veio aqui e conversou com a gente, mas ninguém melhor que ela para reforçar, né, sobre o resultado que a própria paciente fez, então, o depoimento. Bora conferir. O que mais me incomodava era o falar, o sorrir, não ter a segurança de estar falando com as pessoas também. Fiz tudo conforme foi me orientado pela equipe e aí chega o tão sonhado dia. Vai mudar minha vida, a cirurgia. Um momento que todo mundo já fica, ai, vai doer, ai, eu não vou conseguir. Eu também achava isso. Depois, quando você passa mesmo pela cirurgia, você fala, não era nada daquilo que eu estava pensando. Em 4 dias a minha vida mudou. Fiz cirurgia e já veio, quando eu vi aquela sensação assim de a minha autoestima, eu tava aquela coisa assim, ó, com aquele cabelo, né, escorrido, me escondendo aqui atrás, uma maneira de estar me escondendo. Agora não, depois da cirurgia, tem 20 dias que eu fiz, olha que coisa mais maravilhosa que eu tô sentindo, o sabor da comida, um sorrisão. A pessoa está falando comigo, eu sei que ela está olhando para mim porque o meu sorriso está lindo. Ela não está olhando que a minha boca está feia. E sim, nossa, que dente bonito. Nossa, a gente vê no depoimento dela, né, pessoal, o quanto ela está feliz, assim, empolgada. Realmente é um renascer da mulher. Doutor, o doutor vai voltar aqui, viu, gente, quinta-feira, porque é uma data muito importante que a gente quer trazer aqui para você também. Pode contar, doutor. Quinta-feira é o Dia Mundial da Saúde Bucal, né? Então convidamos vocês aqui para vir participar da quinta-feira, para a gente saber um pouco mais da sua saúde bucal e a importância, que eu vou trazer um assunto bem bacana que vai falar sobre as condições de saúde bucal relacionado ao Alzheimer. Vai valer muito bem a pena você assistir, tá bom? Obrigado, viu, doutor, por sempre trazer informações tão importantes para a gente e abastecer esse cuidado que é essencial, que começa realmente a saúde pela boca. Obrigado, doutor. Obrigado, sempre é bom estar aqui falando sobre saúde bucal e até quinta, pessoal. Olha, a gente deu uma olhadinha no início desse bloco, como tá, né, a região ali de Aparecida, 29 graus, mas agora a gente passa para você a previsão do tempo completa para algumas cidades da nossa região com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que nos acompanham. Aqui no Vale do Paraíba, seguimos sobre a influência de instabilidades atmosféricas que durante mais uma tarde vão trazer nebulosidade aqui para o Vale. Essas nuvens vão trazer também chuva para praticamente toda a nossa região. Nas áreas em azul claro, chuva fraca, de baixo volume também isolada, mas nas áreas em azul escuro, uma chuva bastante expressiva, entre 20 até 35 milímetros. E na região norte do Vale, a previsão ainda é de temporais na tarde de hoje. As temperaturas máximas serão de 25 graus em Cunha, 23 em Campos do Jordão e 28 em Jacareí. Teremos uma tarde com chuvas ocorrendo em praticamente todas as nossas cidades. Em Monteiro Lobato, chuva bastante expressiva, volumosa e previsão de temporais, 26 graus. Já em Paraibuna, chuva rápida, leve e isolada, 28, e em Queluz também temos previsão para chuvas bastante intensas na tarde de hoje. A previsão também é de temporais e a máxima chega até 30 graus. Falando agora sobre o litoral norte, em Ubatuba vamos ter uma tarde de mar calmo, com ondas de até 1 metro de altura e rajadas de vento não passando dos 25 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo.
Agora a gente volta a falar sobre aposentadoria com foco nas pessoas com deficiência. Tem uma enquete para você participar com a gente, além da perguntinha que você pode mandar também. A perguntinha é a seguinte: você sabe como recorrer de uma decisão do INSS? Hashtag sim, hashtag não. Pode responder pelo 12997167989. Por esse WhatsApp também, que é o nosso WhatsApp, né, do Falando Nisso, você pode participar mandando sua dúvida, tá bom? Sobre aposentadoria, quem vai responder pra gente é a nossa convidada de hoje, a advogada especialista em direito previdenciário, que é a doutora Cláudia Veneziani. Agora, doutora, a gente vai ver perguntinhas que nós gravamos sobre isso, tá bom? Vamos ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando sobre o tema de hoje, puxando também um pouquinho sobre previdência e você se planejar, trazer um planejamento para sua previdência. E o Carlos fez isso, né? Eu fiz. Eu já pago uma previdência privada há mais de 20 anos e dentro de mais uns 5 anos eu já começo a receber essa previdência privada e também me aposento pelo INSS. Isso trouxe para você mais segurança, né? Mais segurança, mais tranquilidade, porque é fundamental você pensar no futuro. Né? A gente precisa ter esse pensamento que nem do Carlos, ter a previdência então pelo governo, mas também a privada? Precisamos, todos precisamos. Porque a gente quer parar de trabalhar um dia, né, gente? Então, é assim, como é que vai ser a sua vida a hora que você se afastar do mercado de trabalho, né? Então, a contribuição para o INSS ou para qualquer outro regime, seja ele municipal, estadual ou até da União, ela é obrigatória, né? Então, se você está trabalhando aí registrado, você tem o dever, a obrigatoriedade, o seu empregador ele vai fazer essa retenção. Se você é um autônomo, aí a responsabilidade de fazer esses recolhimentos é de quem presta o serviço. Você vai fazer essa contribuição de acordo com o seu planejamento e a sua capacidade contributiva. E aí, neste caso, você pode também optar em ter uma previdência privada, seja ela uma previdência privada ou algum outro tipo de investimento, né? Sempre de acordo com a sua capacidade de contribuição, né? Com a renda que você aí tem a cada mês. Mas é importantíssimo fazer esse planejamento. Agora a gente volta um pouquinho, doutora, a falar sobre a aposentadoria para pessoas PCD, né? Pessoas com deficiência. Qual que é a diferença, né, entre benefício assistencial e a aposentadoria da pessoa com deficiência? São coisas diferentes. Totalmente diferentes. A maior diferença é que o LOAS, ele não precisa de contribuição, né? Então, normalmente quem se socorre do benefício assistencial é aquela pessoa, aquele cidadão que não contribuiu para o regime, né, para a Previdência. Não se programou. Não se programou. Assim. E aí ela fica aí a mercê de comprovar não só a deficiência, mas a condição de necessidade, né, de miserabilidade. A lei, o termo é esse mesmo, viu, gente? A lei, ela traz isso. A condição de miserabilidade, de hipossuficiência, né? Então, a legislação ela foi alterada recentemente e ela traz aí como critério de renda meio salário mínimo do grupo, do núcleo familiar, né? Que são aquelas pessoas que residem no mesmo lar, no mesmo ambiente, na mesma casa, né? Então, aí teria que ter aí meio salário mínimo per capita, né? Que a gente diz, e comprovar a deficiência. Já quem contribui para o INSS, aí vai ter um tratamento aí diferenciado. Tá, a gente sabe que é muita informação e realmente é muito detalhe. Para você ter uma assistência até de acho que toda a equipe da doutora Cláudia, a gente vai colocar o Instagram, porque lá tem o WhatsApp para você entrar em contato. DRA de doutora, né? Cláudia Veneziani. DRA, Cláudia Veneziani. Aí você pode entrar em contato. Se vocês verem aqui na descrição dela, na bio, tem o WhatsApp, que você manda mensagem direto. Então, você que está mandando perguntinha pra gente, se não der tempo também de você ter a resposta, já segue a doutora e manda perguntinha para ela por aqui, que com certeza ela pode ajudar você, tá bom? Agora vamos para aquele momento que a gente fica aquecido. Com a boca, né? Eu acho que não muito a mão, viu, gente? É aqui, ó, é a língua, a garganta. Lê Garcia! Boa tarde pra você de casa. Chega a doer o maxilar. Aqui. Dói, até estala, assim, até de tanto fazer fofoca, minha gente. Mas vamos começar com uma boa, depois você vai com torta de climão, mas vamos começar com uma boa.
Zé Felipe foi questionado nas redes sociais. Zé Felipe, pai, né? E marido da nossa querida Virgínia. Ai, eu acho tão legal quando o homem vira... A mulher vira referência do homem. Não é pior que Geralmente isso, é o contrário, né? Mas no caso adorei, é dela... verdade. Ele foi questionado ali. aí nas redes sociais sobre se ele daria... Os filhos usam fantasias de super-herói. E aí ele foi questionado se tudo bem se os filhos quisessem usar fantasias de princesa também. Os filhos homens. Os filhos homens, é. As filhas podem usar de super-herói e se os filhos poderiam usar de princesa, enfim, de Barbie, de boneca. Ele falou assim, a minha preocupação é que os meus filhos não humilhem ninguém e eles podem usar o que eles quiserem. Eu achei muito legal da parte dele. Ele até fala assim, se meu filho me pedir uma boneca, eu vou dar uma boneca com o maior prazer, porque o que importa é que eles sejam felizes. E eu tô aqui para criar filhos que sejam completamente livres de qualquer tipo de preconceito. Então ele incentiva, inclusive, Tá né? certíssimo. É bonito isso, claro. né? É que uma das meninas, agora eu não sei se é a mais novinha, que gosta muito de super-heróis. E ela se veste. ama, e ele compra as fantasias para ela se vestir e tá tudo bem. E tá tudo então bem. levantou essa questão na rede social. Exatamente. De usar de princesa. De usar de princesa. Só é caro, né, gente? Ainda bem que eles têm dinheiro, porque essas roupinhas são caras. Nossa, pra eles não é nada, gente. Não, pra eles não é nada. E deve trazer lá do exterior, com né? certeza, com certeza. E ganhar, inclusive, né? Deve ganhar. Legal ter essa posição também, pelo Muito. nível de influência dele, né? Muito legal. Parabéns aí, que bonito. Belezinha, né? E é isso mesmo, gente. Preconceito ficou no século passado, né? Isso mesmo. Vida que segue. Agora, outro caso que eu trago aqui. Vocês lembram que ontem a gente comentou do show da Maria Bethânia, que ela se alterou um pouquinho ali porque teve um problema com a técnica e falou que queria respeito e parou de cantar? Então, vamos reviver esse caso. Ed Mota se pronunciou nas redes sociais justamente para criticar uma cantora famosa que deu um piti no seu show no palco com a técnica. Ele não citou o nome de Bethânia, mas ficou ali Que era ela. claro de que era Maria Bethânia. Nossa, mas ele também é cheio dos polêmicas. Então, e aí justamente por isso, porque ele fala, quando eu fiz essa crítica durante um show meu, assim, eu fui completamente crucificado. Foi vaiado, eu lembro. E ele assim, é um absurdo, porque no show dela, as pessoas bateram palma, disseram, você é necessária, nananana. Então ele postou muito revoltado, falando até, inclusive, criticando. Ele falou assim, ela nem sabe tocar piano e fica brigando com o pessoal no palco. Acho que são coisas que nem entravam na pauta dele ali. Nossa, enfim. ele misturou tudo, Ele né? quis Se doeu. Ele quis pedir respeito com arrogância. Aí Não, mas aí deu ruim, né? ele não teve estratégia, ele foi infeliz. Porque é um colega de trabalho, Ed Mota tem um trabalho incrível, assim como Maria Bethânia, e ele poderia ter puxado pro lado dele. Gente, eu já vivi isso. É verdade. É horrível, eu também me senti mal, sabe? Dei E piti também. reverter a Dei piti situação. também. Não Assumir, é? né? Eu acho que ele ficou mais Mas chateado ele que deu as piti de pessoas. novo, né? Eu acho que ele ficou mais chateado com as pessoas agirem positivamente para ela e com ele foi negativo. Só que ele acabou desfavorecendo e querendo desmerecer uma pessoa que, num grau de importância para a cultura do país, ele não está no nível dela. Não. Né? Gente, para mim, ele é o melhor cantor que existe no nosso país. Não estamos eu gosto criticando muito Ed dele. Mota. Eu acho ele incrível. Só que eu uma acho que ele voz viajou. maravilhosa. E o músico, ele é um eu músico acho que- completo, realmente. Ele toca, ele é um excelente produtor, ele é incrível, é o meu favorito. Só que ele tinha que ter não jogado pra ela isso. Gente, eu acho que ele foi Usou, mal sucedido. usou da forma errada, Ele poderia ter usado a favor dele. Nossa, assim como a Maria Bethânia, eu já passei por isso. Verdade. E não sei o quê, nananana. Sim. E olha, foi até criticado, mas não enaltecer a crítica que ele recebeu. E falar dos músicos também, que diz que realmente ela é bem encrenqueira com os músicos, porque ela é muito Ela é? exigente. Sim. Ela é muito detalhista. Acho que é porque ela é E ele já não é tanto assim. Se bem mais que por ser músico, até porque ele deve estar cercado das melhores pessoas do país também. Então acho que não vai ficar criticando, né? Porque o cara é muito bom. Sim. Mas ela é. Então eu acho que é o jeito dela também, né? É o jeito dela ser. Gente, o negócio é, cada um cuida do Do seu. seu jeito. E acabou. O Ed cuida do dele, Bethânia cuida do dela. E acabou. E a gente curte a vida e vamos ser Perfeito. felizes, sem torta de climão. Lê, obrigada, viu? Obrigada eu, gente. Até amanhã. A gente vai então para o próximo bloco. Na volta, vamos responder as suas perguntas sobre Previdência Social. E tem mais aqui no Falando Nisso. Até já.
o maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas. Estamos de volta ao vivo com essa linda imagem de Caraguatatuba, Praia Martim de Sá. Neste momento, 29 graus, que é a máxima esperada para hoje. Dificilmente chove hoje, tá? Mas para o fim da noite, mais pequena possibilidade. Para amanhã, sim. Vem chuva com máxima de 25, ou seja, cai um pouquinho a temperatura. Aproveite o sol, você que está por aí, porque amanhã eu acho que vai ser mais difícil ele aparecer, tá bom? Obrigado a você de Caraguá que acompanha o programa e sempre manda mensagem pra gente e participa. Hoje aqui no programa, a nossa conversa é com a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Cláudia Veneziani. Ela está trazendo um assunto aqui que é para pessoa com deficiência e aposentadoria. E tem também uma enquete que traz uma perguntinha ligada à Previdência para você responder. Por enquanto, quem participou respondendo sim ou não para essa pergunta, você sabe como recorrer de uma decisão do INSS? Deu a seguinte porcentagem, 84% dizendo que não. Até a Águida comentou, acho que é importante a doutora responder essa pergunta. Doutora, passo a passo, como recorrer? Bom, assim que o cidadão, o segurado, receber a notificação de que o seu pedido, né, o seu requerimento, ele foi indeferido, você tem um prazo de 30 dias para recorrer dessa decisão. Só 30 dias? 30 dias. Como que você pode fazer esse recurso? Você vai fazer esse recurso, se for um recurso administrativo, através do portal do Meu INSS e vai lá colocar suas razões de recorrer. Uma informação importante, que se você precisar anexar algum documento, alguma outra coisa, esse é o momento. Mas sempre bom lembrar que todos os documentos de incapacidade, de comprovação de vínculo ou qualquer outro tipo de comprovação seja feito no início do processo. Porque é sempre mais difícil você reverter uma decisão num recurso ou até mesmo se fosse uma ação judicial do que trazer esses documentos depois. Então, tragam todos os documentos logo no início do seu requerimento. A outra possibilidade de recurso aí é via judicial mesmo. No meu escritório, lá no nosso escritório, a gente faz a opção já de entrar direto na justiça, porque em muitos casos acaba sendo mais rápido do que o recurso administrativo, mas aí é de cada advogado, né? Então, o meio é esse. E é óbvio, se precisar de mais orientação, procurar sempre um advogado especialista para auxiliá-lo aí na elaboração desse recurso. Gente, a doutora Cláudia Veneziani é especialista, tá, em direito previdenciário. Daqui a pouco a gente passa mais uma vez o Instagram para você segui-la e também pode tirar dúvidas. Agora a gente aproveita, doutora, para dar uma olhadinha em mais uma pergunta que a gente gravou. Vamos lá. Continuando aqui no assunto de previdência, agora eu vou conversar com o seu Ailton, que já é aposentado. Ok, aposentado, 20 anos. 20 anos? Ok. E como que foi essa questão de valor? Para você deu tudo certinho? O senhor pensou em revisão de aposentadoria? Eu pensei, né? Depois dos 10 anos, eu esperei, eu não sabia que depois dos 10 anos, tinha um prazo de 10 anos, né? E depois dos 10 anos você não pode requerer mais a revisão, né? E aí pegou, né? Vamos tratar com a doutora isso? Sobre a revisão, esse prazo é real? São 10 anos? Esse prazo é real. O que muitos segurados confundem é que lá na carta de concessão vem descrito assim, ó, que você tem
10 anos para recorrer ou para revisar o seu benefício. Mas não é após os 10 anos, é no lapso temporal de 10 anos. Então, se você tiver que pedir um pedido de reconsideração, de reavaliar essa concessão do seu benefício, o prazo é de 10 anos a partir do recebimento do primeiro benefício. Então, aí começa a contar o prazo decadencial que nós chamamos no direito. Passado esse período de 10 anos, infelizmente, não tem mais como pedir essa revisão. Que pena, né? Vamos então a mais participações, amigo? Vamos. A gente vai dar uma olhadinha agora nas perguntas que estão chegando. Obrigada, viu? Você que está participando ao vivo aqui com a gente. Aqui está o nosso canal com você, nosso WhatsApp, 997167989. A pergunta que veio é da Fátima, doutora. Ela pergunta assim, qual o prazo para entrar com pedido de aposentadoria? Ela tem 61 anos. Tá, bom, o prazo ali, eu acho que ela quis dizer qual o tempo, né, de contribuição. Acho que talvez o tempo. 15 anos de contribuição no mínimo. Então, a aposentadoria por idade, ela tem 2 requisitos. São 15 anos de contribuição para homens ou mulheres. Esse prazo aí passou a ser esse período de contribuição passou a ser de 20 anos para os homens que entraram no sistema após 2019. A idade se manteve aí para os homens 65 anos de idade e para mulheres atualmente 62 anos de idade. Então a nossa telespectadora aí já daqui a um ano já pode entrar com seu pedido, se tiver os 15 anos de contribuição. Então fique ligado aí, faça uma contagem do seu tempo, confira todos os documentos antes de fazer o seu requerimento. Perfeito, que bom. Boa sorte para você, minha amiga. Espero que dê tudo certo. O Benedito mandou para a gente também uma dúvida ligada ao assunto de hoje. Obrigado pela participação, meu querido. Boa tarde para você. Ele é cadeirante e se aposentou por invalidez. Ele quer saber se recebe os 25%, doutora. Tem como? Tem, ele tem direito a receber os 25%. Aliás, já deveria ter pedido. Na aposentadoria já dá para pedir. Corre pedir os seus direitos, você tem direito sim aos 25%. E se tiver alguma dificuldade, procure um advogado especialista na área, porque pode correr o risco do INSS não pagar o retroativo, né? Mas dá para reivindicar, inclusive, o retroativo. Gente, são muitas informações, né? E é muito complicado mesmo a gente entender o passo a passo de como você pode fazer isso. Nada melhor do que, então, ter a assessoria mesmo de quem entende. A doutora Cláudia Veneziani, ela é advogada especialista em direito previdenciário. Está aqui a internet, né, na verdade, o Instagram da doutora, Dr. Cláudia Veneziani, tá bom? Tem o Instagram, tem também um outro canal de comunicação que vai para o WhatsApp. E aqui algumas postagens falando sobre direito previdenciário para você se informar e também tirar todas as dúvidas com a doutora Cláudia, tá bom? Agora a gente para um pouquinho o assunto. Já podemos chamar a Carol? Como que ela está aí? Então vamos a mais uma pergunta, gente. Na tela, por favor. Irineu, ele diz boa tarde pra gente. Contribuiu para o INSS, contribuiu, né, para o INSS, 47 anos, sou aposentado com aproximadamente 93%. Posso pedir a revisão? Ele pergunta. Pode doutora. pedir a revisão, mas a revisão ela é limitada ao ato de concessão. Então, se ele continuou contribuindo após se aposentar, esse período ele não entra, ele não vai ser considerado. A revisão da aposentadoria, ela vai apreciar o pedido até a data do requerimento, até a data da concessão, na verdade, né? Então, se não foi considerado algum tempo de contribuição que estava na carteira, ele diz que se aposentou com 93, né? Então, tem que avaliar. Tinha atividade especial? Sim. Foi reconhecido? Foi. Tempo de contribuição da carteira? Foi todo reconhecido? O cálculo estava correto? Está tudo certo? Então, não cabe revisão. Porque a revisão ela é do ato administrativo, se houve algum erro na concessão, e não para incluir períodos posteriores à aposentação, né? Infelizmente, essa ação, que era a desaposentação, nós perdemos lá no Supremo Tribunal Federal. Ah, que coisa, né, doutora? A gente tem que respirar fundo e seguir, né? A gente vai no próximo bloco responder mais perguntinhas, lembrando que a doutora também tem um Instagram para você entrar em contato, caso a gente não tenha tempo de responder, tá bom? Agora a gente tem uma estreia aqui no programa, direto da Rádio Band Vale FM. Carolina Serra traz pra gente um dos destaques do jornalismo. Que bom ter você aqui com a gente. Carol, seja bem-vinda. Boa tarde.
Oi, Lucas. Boa tarde, Águida, doutora Cláudia. Hoje eu quero falar para vocês sobre o imposto de renda. O prazo de entrega anual no imposto de renda já começou. A Receita Federal espera receber 731 mil declarações no Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. Isso significa que são 7% a mais do que no ano passado. Nesse primeiro momento, os contribuintes não terão a declaração pré-preenchida para poder agilizar a entrega. Os formulários só estarão disponíveis a partir do dia 1º de abril, mas se você quiser fazer a sua, pode fazer tranquilamente. Tradicionalmente, esse formulário pré-preenchido já acontece ali no primeiro dia da declaração, só que por conta, né, da greve dos auditores fiscais da Receita, só vai realmente sair no dia 1º de abril. Existem duas formas de fazer a declaração do imposto de renda. A primeira é você utilizar o computador, né, entrar lá, baixar o programa e depois transmitir todos os seus dados. E a segunda é através do Meu Imposto de Renda, diretamente do site, que você pode fazer também. O prazo de envio da declaração do imposto de renda começou ontem, dia 17, e segue até o dia 30 de maio, às 23h59. E para quem não declarar dentro do prazo, tem multa. 1% ao mês de imposto indevido, considerando o valor mínimo de R$ 164,65 e um máximo de 20% do imposto indevido. Então, realmente, a gente precisa ficar atento, né? As pessoas físicas que recebem rendimento tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que também obtiveram receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440, são obrigadas a declarar. As pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração. Só ali quando realmente se enquadrarem em algum critério de obrigatoriedade. Carol Serra ao vivo, passando para a gente as informações sobre a declaração do imposto de renda. Seja muito bem-vinda, querida. A gente adorou sua participação hoje aqui, viu? Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a aposentadoria para pessoas com deficiência, pessoas PCD, e também tirando a sua dúvida sobre o tema de hoje. A gente volta daqui a pouco. O que você faria com R$300 mil? Eu compraria uma casa com tudo novinho. Rapaz, eu pagava minhas contas e ia aproveitar a vida. Com 300 mil, eu comprava a caminhonete dos meus sonhos e ainda sobrava uma grana. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteio, R$20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, R$300 mil de uma só vez. Valicap é regional, hein? São Paulo levanta uma bandeira por todas as mulheres. Pela Renata, que ajuda a combater a violência contra a mulher. Pela Camille, que está feliz com seu próprio negócio. Pela Josi, que tem todos os exames preventivos em dia. São Paulo por todas, para que cada... O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale. Nossa, que imagem linda, gente! De São José dos Campos, estamos mostrando, acho que ali é a região do Jardim Aquários. Nesse momento, o predomínio de sol, hein? Tem algumas nuvens no céu e faz bastante calor, 30 graus de temperatura é a máxima para hoje em São José dos Campos. E também há uma pequena probabilidade de chuva para o final da tarde, assim, início de noite, 6h30, 7 horas, a probabilidade de 30%. Então é bem provável hoje que possa chover aí em pontos isolados, mas o dia segue muito bonito. Vamos ver para amanhã, né? Que é feriado aqui em São José dos Campos e a gente mostra a previsão ao longo da nossa programação também. Último bloco, então, falando sobre aposentadoria para pessoas com deficiência, hoje com a doutora Cláudia Veneziani, especialista em direito previdenciário, tá bom? Pode mandar sua participação aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos então à próxima pergunta, que é da Lia. Doutora Lia, ela escreveu o seguinte: vou fazer 62 anos, contribuir 24 anos para o INSS, existe uma base de valor que vou receber?
Existe, tudo vai depender dos valores de contribuição que ela fez aí ao longo da vida contributiva, né? Então vai ser considerado aí, além do tempo de contribuição, que são os 24 anos, a base de cálculo de julho de 94 até a data do efetivo requerimento, vai ser utilizado 100% dessa base de cálculo. Então, quem ela tem 24 anos, vai dar um pouco mais de 60% da base, porque até 15 anos é feita a média desse período contributivo e aplica aí pega 60% para quem tem 15 anos. E a cada ano que ultrapassa os 15, acrescenta 1% nesse coeficiente. É um cálculo bastante complicado. Então, se você quiser mais informações, é importante procurar um especialista e fazer esse cálculo bem certinho para ver aí se realmente é o melhor momento para se aposentar, se entrou todo o período de contribuição, porque às vezes acontece muito, a pessoa ela acha que tem 24 e aí vai olhar lá, não entrou o período de carteira. Então, aí já vai dar um problema. Tem que, às vezes, procurar registros, procurar aí uma ficha de empregado, um extrato analítico ou outras provas para comprovar esse período. Às vezes, um período rural anterior pode ser incluído no tempo e pode melhorar se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, vários fatores podem te dar aí um ganho maior na sua aposentadoria, mas tem que ser anterior ao requerimento. Conferir todos os documentos antes, né? Fazer esse cálculo bem apurado para conseguir o melhor benefício, porque depois não tem como revisar se não foi incluído todo o período. Pode ser mais difícil revisar. Olha só, a perguntinha que também está em contagem regressiva, a Fátima. Ela comenta aqui com a gente que ela tem 20 anos de contribuição e 60 anos de idade. Quando que ela deve procurar a aposentadoria? Um beijo para você, Fátima. Bom, a Fátima ela já tem o tempo de contribuição necessário, né? Ela precisa de 15, tem 20, então está sobrando um pouquinho. 60 anos, tem que esperar a idade, 62. O conselho que eu dou, na verdade, não é nem um conselho, é uma orientação mesmo, é que ela verifique se ela continua contribuindo, ok. Mas se ela não está contribuindo, ela não tem qualidade de segurado. Então, se ficar doente, ficar incapacitada, não vai ter direito ao auxílio-doença. Então, seria o caso aí de contribuir 6 parcelas para voltar a ter a qualidade de segurada e aí pagar uma por ano até completar os 62, tá? Por que eu falo 6 meses? Porque é a metade da carência exigida para a concessão do auxílio-doença, que são de 12 meses. Bom, gente, mais participações chegando. Obrigada, viu? Você que está curtindo o nosso programa e participando ao vivo também. A Renata, ela quer tirar uma dúvida, na verdade, para o marido. Ela diz assim, doutora, ele trabalha desde os 14 anos com carteira assinada, hoje tem 45 e ela quer saber quando vai conseguir se aposentar. 45, 14 anos, pelo histórico vai ser por idade, porque ele vai alcançar a idade primeiro do que o tempo de contribuição. Mas é uma idade maravilhosa para fazer um planejamento previdenciário, porque dá tempo de fazer um planejamento interessante. Se ele tem carteira assinada, ele está contribuindo, né? A empresa está fazendo a retenção. Mas é interessante olhar o histórico dele anterior, se tem algum período que não foi considerado, ou se por acaso ele sair da atividade como CLT e for um contribuinte individual, como é que ele pode planejar isso. Então, é bem interessante esse caso aí para fazer um planejamento previdenciário. Olha só, ele está desde os 14 anos trabalhando com a carteira assinada. Então, hoje ele tem 45. Muito tempo já pagando a contribuição. Mesmo assim, ele tem que esperar até os 65? Ele tem a carteira assinada desde os 14. Ai, desculpa, eu entendi que ele tinha 14 anos. Então, peraí, então vamos rever aqui. Desde os 14. Desde os 14, ele tem a carteira registrada. Assinada. Tá, então, se ele desde os 14, 45 desconta 14, em tese ele já até estaria bem próximo de se aposentar. Só que tem um detalhe importante. Quando a gente faz aí o cálculo, eu preciso olhar quanto ele tinha lá em 2019. Para ver em qual regra de transição que ele vai se enquadrar. Pelo tempo de contribuição, aí ele vai se enquadrar na regra do 100%. Então, ele vai ter direito, provavelmente, com 60 anos. Nossa, né? Porque se ele trabalha desde os 14, porque é assim, gente, às vezes a pessoa ela trabalha desde os 14,
mas precisa ver se esses registros, eles constam desde os 14 também, né? Se eles constam desde os 14. Se constar, conta, né? Se constar, conta. Aí vai ter que reunir a carteira de trabalho, porque ela disse lá, volta lá a perguntinha, só pra gente... Porque ela falou que a carteira é assinada desde os 14. Desde os 14. Então, se a carteira é assinada desde os 14... pode ser que ele se encaixe aí na regra dos 50%, mas tem que avaliar aí o tempo certinho. Quanto ele tinha lá em 2019. Gente, quanto ele tinha lá em 2019. Nada melhor do que ter uma consultoria mesmo, né? Especializada, porque, de fato, é muita coisa. Até a gente aqui fica, meu Deus... Quanta coisa, e aí a doutora precisa estudar caso a caso. É muito personalizado, né? O trabalho que a doutora Cláudia Veneziani faz. E é necessário para que você tenha no futuro, de fato, uma aposentadoria digna. Porque dependendo do caso, dá para rever a questão da aposentadoria e tudo mais. Então, o canal de comunicação com ela é o Insta, DR Cláudia Veneziani. Tá aí para você segui-la, tá bom? Tem ali, ó, nesse azulzinho, se você clicar, vai direto pro WhatsApp da doutora Cláudia Veneziani, tá bom? Perfeito. Olha só que depoimento lindo da Jovecina. Ela disse que acabou de se aposentar no escritório da doutora Veneziani. Que linda. Não demorou nem 30 dias. Uau! Super indico. Amo vocês, não percam o programa. Estou em casa, você é linda. E a gente está muito feliz. E eu acho que é um depoimento tão sincero, né? Porque a gente nem pediu para o pessoal mandar depoimento. É isso mesmo. E que legal, doutora. Parabéns, porque a gente fica impressionado aqui. A gente fica feliz de saber. Antes de começar o programa, a gente comenta com a doutora assim, os advogados meio que normalizam o conhecimento deles. E a doutora Cláudia conhece muito, a gente fica chocado com a quantidade de informação que ela tem na cabeça. Então, detalhes, doutora, né? obrigado por trazer isso pra gente. A gente faz tanta pergunta aqui, né? E a doutora sempre responde. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer ajudar as pessoas. Eu tenho isso como, não só como profissão, mas como um propósito de vida mesmo. Eu faço isso com o maior amor, até me emociono quando eu falo da minha profissão, que eu faço realmente com muito amor. E a gente percebe quanto falta informação para as pessoas. Às vezes informações básicas, né, doutora? Falta muita informação. E às vezes acontece isso mesmo, às vezes a gente é muito técnico, você acaba... Mas é muito importante que as pessoas procurem os seus direitos, né? Procurem informação, boas informações, né? Porque tem todo tipo de informação, né? Então, a gente tem que saber filtrar essas informações, né? Para não achar que o seu direito é igual ao do outro. É muito individualizado o direito previdenciário, muito individualizado. Doutora, seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada a você pela participação de hoje. Amanhã tem mais um programa e a gente vai conversar sobre prevenção do envelhecimento com a doutora Regiane Carvalho. Prevenir não é só sobre evitar rugas e manchas, é cuidar da saúde da sua pele hoje para garantir um envelhecimento natural e com qualidade. Para quem não me conhece, sou a doutora Regiane Carvalho, especialista em rejuvenescimento facial e vou conversar com você sobre prevenção do envelhecimento. É amanhã, ao vivo, no programa Falando Nisso. Te espero lá para essa conversa super importante. Um assunto para todos, inclusive para os nossos amigos que assistem o programa também, tá bom? De maneira muito prática. A gente vai aprender junto. Obrigado pela companhia, você que mandou perguntinha e participou. A gente fica muito feliz. Boa tarde. Boa tarde, um beijo no seu coração. Fique com Deus.